está se tornando repetitivo? Basta adicionar um pouco de criatividade e o seu dia a dia vai se tornar mais prazeroso. Um pouco de criatividade renova o seu dia a dia. Obrigada. Agora nós vamos receber o Dr. Geraldo, que vai nos transmitir ensinamentos. Bom dia a todos. Parabéns por terem levantado da cama no início de inverno, né? Começou o dia com 13 graus. Então, parabéns a todos vocês. Nós vamos falar hoje sobre a 13ª instrução, que fala o seguinte: não cometer atos como os de sentir-se descontente com os alimentos, de gostar de uns e rejeitar outros, de ter preferência quanto a eles, e de comer e beber em demasia e desordenadamente. A gente às vezes esquece que o que nos mantém vivo são os alimentos. Sem alimentar, você morre. Na PL, a gente aprende que o sentimento com que você se alimenta é que faz você ter saúde, vida longa e uma vida saudável, né? E manter-se principalmente sempre jovem. Então, a forma do seu sentimento. O alimento, ele é divino, é sagrado. Não existe alimento ruim. Todo alimento é bom. É uma coisa sagrada. A forma com que você se alimenta, o sentimento com que você dá a esse valor ao alimento é que faz você ter uma vida curta, doente e envelhecimento precoce. Você pode envelhecer antes do tempo, com o sentimento que você se alimenta. O ato de comer e beber, né, às vezes não tem um significado tão importante quanto deveria ter. As pessoas comem e bebem automaticamente. Então há quem come falando no celular, não mastiga corretamente, né? Eu fiquei sabendo que agora o correto seria mastigar 30 vezes. Então, será que a gente consegue mastigar 30 vezes para depois engolir o alimento? Então, se você come muito rápido, com pressa e sem prestar muita atenção, pode ter problema no intestino. Causa úlcera e pode chegar até um câncer. Antigamente, as famílias, não sei se algumas pessoas lembram, antigamente as pessoas se reuniam na mesa, eles oravam antes de alimentar, né? Então, serviu o alimento, aí, bom, agora vamos fazer uma oração. Aí fazia oração para se alimentar. De um tempo para cá, parece que ficou meio esquecido, né? Na PL a gente aprende a gente deve fazer chiquiri antes da alimentação, deve orar, agradecer o alimento, né? E se preparar para almoçar, com calma. Quando você está à mesa, ou quando vai num restaurante, um balcão de alimentos, e você olha para um alimento e fala: nossa, eu não gosto desse alimento. Nossa, eu não sei quem come isso. Né? Como pode ser alguém que pode comer um negócio desse? Esse desprezo por não gostar do alimento não é só o desprezo do alimento. Ele vai um pouco além disso. Ele vai lá em quem plantou o alimento, em quem cultivou. Então o desprezo é para essa cadeia de pessoas. A pessoa que foi lá no mercado comprar, a pessoa que preparou, cozinhou, teve aquele cuidado de cozinhar, né, dando o melhor de si, e coloca à mesa para você se servir. Então quando você olha para o alimento e fala: eu não gosto disso. Esse não gosto, ele vai afetar toda essa carreira, essa cadeia de pessoas, esse grupo de pessoas. O intestino e o estômago são as partes mais sensíveis no organismo. Se você sente medo, você pode ter um desarranjo intestinal na mesma hora, né? Medo, receio, susto. Tudo o intestino e o estômago, ele é sensível a essas emoções. Então, quando você diz: eu não gosto, o estômago, ele é o primeiro que sofre. A cada vez que você vai comer, e eu falo: puxa, eu não gosto dessa comida, não. Essa comida está gelada, essa comida está quente, está muito cozida, está menos cozida, está duro, reclama. O teu intestino, ele absorve isso na hora, esse sentimento. E é isso que leva você a ter
uma vida curta ou uma vida longa, a ter problema no estômago ou a ter saúde, a ter problema de pele, envelhecimento precoce, ou ter uma pele bonita. Então, o ideal é se preparar para se alimentar, é orar, né? Procurar mastigar o máximo possível, porque a digestão, na verdade, começa na boca, não é no estômago. Há quem acha que come de qualquer jeito, engole e fala, deixa que o estômago resolve. E não é por aí. Deve-se comer e respeitando toda essa cadeia que fez com que o alimento chegasse ao seu prato. Será que alguém fala assim, eu vou plantar um alimento ruim que é para ferrar você? Alguém vai plantar assim? O camarada vai lá e planta lá o gilozinho dele, né? Aí chega a nossa, eu não como isso. Não é verdade? Então, muito cuidado a hora que você despreza, a hora que você prefere um alimento a outro. Tem um estudo aqui, o IBGE, diz o seguinte, 40% da população estão acima do peso. Isso representa 10 milhões e meio de brasileiros. É uma cidade de São Paulo inteirinha, no Brasil, obesa, acima do peso. Não gostar de alimento é o mesmo que menosprezar a Deus. É falar para Deus, Deus, eu não gosto de você, tá? Então, é muito cuidado com essa história. Há pessoas que falam assim, eu não vou comer porque o meu físico está gordo, mesmo estando magro. Despreza o alimento. É anorexia. Então, às vezes está bem magro e ainda acha que está gordo. Isso aqui são pessoas que não têm... não valorizam o alimento, não tem sentimento de gratidão, não agradece, né? Então, eles se isentam de comer. Claro que esse tipo de pessoa não vai longe, né? E há aqueles que falam, não, eu como de tudo, né? Mas eu tenho um segredinho, eu como e vou para o banheiro e vomito tudo, que é a bulimia, né? Pessoa que come exageradamente, tem medo de engordar e toma diurético, laxantes ou vomita. O mais tradicional é vomitar, né? Na realidade, a pessoa que é obesa, a pessoa que tem diabetes, a pessoa que tem problema de restrição alimentar, na verdade, são pessoas que já têm um mexer-a-ser, já têm aviso de Deus para isso. O correto era a pessoa se alimentar de tudo. Se ela tem algum problema desse, já são sinais que Deus está comunicando com você, para você prestar atenção à forma com que você se alimenta. Será que come 30 mastigada? Será que ora antes e agradece? Será que come reclamando? Come com pressa? Come muito? O cristianismo enumerou lá como um dos 7 pecados capitais que matam a gula. Comer muito, comer bastante, né? Olho grande que dizem, né? Encher o estômago de qualquer jeito, isso não vai te fazer bem. Isso vai te levar mais rápido para o cemitério. A educação, a gente já aprendeu aqui numa das palestras, né, que ela começa no útero. Então, a criança nasce, tem todo um procedimento para preparar a criança para nascer, o bebê, mas, se não conseguiu tomar cuidado nessa fase da gestação, a criança está lá e você fala, meu filho, vamos comer esse pratinho de legumes. O que você acha? Comer legumes, né? Tão gostoso comer batata frita, hambúrguer. Então, os pais que não têm ensinamento religioso faz chantagem. Se você não comer, você não vai passear, você não vai jogar, você não vai fazer aquilo. Ou uns falam, você vai comer ou vai apanhar. Mas nós somos da PL e aqui a gente aprende diferente. Como diz hoje o calendário, um pouco de criatividade renova o seu dia a dia. O que nós deveremos fazer num exemplo desse? Que a criança não quer comer. Então, prepara, faz uma oração, né? Isso é divino, é de Deus, alimento é para a nossa saúde, é para nós termos vida longa, nós não devemos desprezar os alimentos, né? Ensina a criança, e aí pega lá um pedacinho, por exemplo, da cenoura, come antes, né? Fala, que delícia isso aqui, muito gostoso, olha, maravilha. Aí a criança olha para você e fala, nossa, será que é bom mesmo? Desperta o interesse, né? E com todo esse lado espiritual, esse esclarecimento, a criança vai ter vontade de alimentar. Então, essa é a melhor forma do que a outra de exigir, de mandar.
Eu separei aqui algumas citações. Por exemplo, Hipócrates deixou aqui uma citação assim: deixe que a alimentação seja o seu remédio, e o remédio a sua alimentação. Então, outras palavras, não precisa tomar remédio para poder comer bem, né? Come e fala, preciso tomar remédio, porque senão não vai fazer digestão. Então, coma com calma, não menosprezando, agradecendo a Deus que o alimento vai descer bem, vai te fazer bem. O destino das nações, depende daquilo e de como as pessoas se alimentam. Eu ainda acrescento por minha própria conta o seguinte: o seu destino depende da forma com que você se alimenta. Você come rápido, reclamando, achando ruim, que está frio, que está quente, que está isso, que está aquilo, não é difícil a gente prever como é que vai ser seu futuro, né? Vai ser uma pessoa saudável, será? Vai ter vida longa? Vai ter uma pele jovem? Não é difícil deduzir isso. E aqui o Sócrates, tá, que diz o seguinte: não vivemos para comer, mas comemos para viver. Então, há pessoas que vivem para comer, né? Mas devemos comer para viver. Como eu já falei, né, existe aqui algumas dicas. Por exemplo, é ideal que a gente faça uma oração antes de se alimentar com calma, desligar o telefone celular, se preparar, né, ter aquela gratidão pelo alimento, porque é divino. Tá? Quando você come e mastiga as 30 vezes, você não tem necessidade de comer muito, de ter gula, de repetir os pratos várias vezes, porque o seu cérebro vai se saciando com um pouco que você come. A maior parte da comida que você come, ela não é aproveitada no organismo, só uma pequena parte. Então, não adianta comer muito, achar que isso vai trazer saúde, que não vai. Né? Os judeus falavam o seguinte: quem não come, vive. Quem come, morre. Essa é a palavra dos judeus. Né? Em outras palavras, quer dizer o seguinte: se você come, você vai morrer mais cedo. Se você come pouco, você vai viver mais longo. Aí, uma das dicas que essa pesquisa que eu fiz fala é o seguinte: você deixe os talheres no prato. Então, dá uma garfada até a boca, põe o talher no prato e fica lá mastigando sem pegar no talher. Não fica comendo com ele na boca, esperando já rápido. Põe lá e deixa. É uma das formas de você comer mais lentamente. Eu, por exemplo, infelizmente, como rápido. Mas agora, depois dessa palestra, vou me policiar para comer mais devagar. Né? Então, o ideal é comer devagar, né? Pausadamente. Fazer a digestão já na mastigada. E comer de tudo. Né? Então, o ideal, quando você vai num restaurante que tem aquelas saladas, 40 saladas, é recomendável que você, cada dia, coma uma salada diferente, coma uma coisa diferente. Tem muita variedade. Tem pessoas que vão e comem todo dia a mesma coisa. É a mesma salada, é os mesmos jeitos. O que acontece com esse tipo de atitude? Você acaba acumulando um excesso de vitamina só daqueles nutrientes. Só que o organismo precisa de outros nutrientes. Como você não come outro tipo de alimento, você fica deficitário, fica deficiente, falta vitaminas. Então você fala, eu como todo dia muito bem e tal, e você está com um problema de saúde. Porque a hora que você escolhe comer em outras palavras, você está desprezando o outro alimento. Você fala, aquilo ali, não, só come isso aqui. Então, você criou um roteiro de comida e você só tem esse tipo de vitamina no seu organismo. Ideal, então, é que todos os dias, quem vai comer em restaurante, como eu, procure comer coisas diferentes. Então, hoje eu vou comer isso, amanhã eu vou comer outra coisa. E comer com qual sentimento? Porque, como nós dissemos aqui no início da palestra, o sentimento é que faz você adoecer ou ter saúde. Com o sentimento de gostar. Então, se eu chegar e falar, não sei, esse negócio aqui... mas espera, a palestra falou que eu não posso falar isso. Então, eu vou comer, fazer o quê? Vai complicar com esse sentimento. Né? Então, o ideal é, vou experimentar. Como foi uma pessoa tiveram uma pessoa que plantaram, cultivaram, outra foi lá no mercado comprar, cozinheiro cozinhou, né? Quanto trabalho. Então, valorizar isso. Então, comer com satisfação, com aquela vontade de gostar. Quando você come com vontade de não gostar, não adianta. Nenhum alimento vai prestar para você. Então, preparar, né, o seu sentimento, o seu estado emocional e comer, se alimentar com vontade de gostar. Que aí a alimentação vai ser boa para você.
Tem uma pergunta aqui que diz o seguinte: por que os magros são magros e os gordos são gordos? Alguém consegue saber? Será que é a genética? Será que é o quê? Ah, mas esse camarada não era magro, ficou gordo depois, né? Você pega as fotos dele lá de criança, adolescente, magrão. Aí olha hoje, gordão. É uma coisa até óbvia. São magros porque comem pouco. Agora, por que comem pouco? Porque mastigam várias vezes. Comem devagar, não tem pressa. Então a comida desce, tranquilo. Então ele se prepara para comer. Por isso é que são magros. Os gordinhos comem rápido, de qualquer jeito, né? Então fica gordo. E comem muito. Tem uma outra pergunta que diz o seguinte: por que às vezes o intestino não funciona ou o estômago queima como se tivesse engolido bolas de fogo? Come e fala, nossa, não funciona de jeito nenhum, não, tem que tomar remédio para poder fazer digestão. Qual a razão disso, na verdade? Alguém poderia falar? O que acontece? Então, a resposta é sentimento. Com qual sentimento você comeu? Com pressa? Reclamando? Escolhendo o alimento que você quer comer? Eu quero esse, aquele não come de jeito nem morto. Então, essa comida ela vai te pesar, vai te complicar. Né? Quando você come com esse preparativo de orar a Deus antes, se preparar, agradecer toda aquela cadeia de pessoas que prepararam, que plantaram, que cultivaram, que colheram, que compraram, que cozinharam e põe no seu prato, você olha para aquilo, puxa vida, isso tem um valor, não tem? Então não vale a pena experimentar com vontade de gostar, com sentimento de gratidão? Por isso é que o estômago arde, pega fogo, por causa do seu sentimento. Quando isso acontece, é Deus, é a natureza dizendo para você, olha, você não está se alimentando bem. Por isso é que está tudo errado, o estômago fica pesado, ruim, azia. Isso é Deus falando, olha, amigo, amiga, você está passando do limite. Quer morrer logo? Quer um câncerzinho no estômago? É para isso que você está caminhando. Então, esses sinais que na PL a gente fala que é Mishirase, traduzindo para o português é avisos de Deus, são os sintomas que você deve tomar cuidado. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Quanto tempo a comida leva para ser ingerida? Para ser digerida, desculpe. Quanto tempo a comida leva para ser digerida? Né? Cerca de 30 minutos a 40 minutos. Passou disso, você está tendo problema. Então, tem pessoa que passa 2 horas e fala, nossa, ainda a comida, eu estou ainda... Né? Nem diz minha esposa, falando, ainda estou conversando com a comida. É assim que ela fala. Ainda estou conversando com aquela carne lá. 2 horas depois ainda não fez a digestão. Então, isso é Deus falando para você, olha, cuidado, que você não está se alimentando corretamente. Você não está dando valor para o alimento. Você não está mastigando bastante vezes, facilitando a digestão. Você não está valorizando as pessoas. Você está escolhendo os alimentos ainda. Cuidado, hein? A doença está vindo a caminho. Os magros comem devagar. Por comer devagar, acabam comendo pouco. Os gordos comem rápido. Então não dá nem tempo do cérebro registrar que você está comendo. E faz aquele peso no estômago. Né? Então o ideal é comer devagar. Coloque os talheres em cima do prato, que é uma das formas, uma das dicas. Então, comeu, põe o talher lá, até você comer, até você pegar o talher de novo, já deu tempo de você mastigar bem a comida. Né? O intestino tem a função de selecionar tudo que você come. Se você come inadequadamente, ele não seleciona, então vai de qualquer jeito. Né? Então, as fezes saem de um jeito terrível. Também são sinais que você percebe que você não está dando valor ao alimento. Tem uma outra pergunta aqui, é o seguinte. Com que frequência deve-se ir ao banheiro? 1 vez por dia, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, nenhuma vez, 1 vez a cada 2 dias? Quem saberia com quantas vezes deve-se, com frequência, de ir ao banheiro? O normal, 2 vezes ao dia?
quando sente vontade. Então, foi feito um estudo aqui, para as pessoas que se alimentam corretamente. Então, ele diz o seguinte, a cada 6 horas é normal, mas não pode passar de 48 horas. Então, ou seja, quem vai de 6 em 6, seriam 4 vezes durante 24 horas, normal. Quem vai acima de 48 horas, uma vez, já não é normal. E quem for ao banheiro menos do que 6 horas, então está tendo problemas. Então é bom refletir, porque a sua alimentação não está indo bem. Então precisa pensar, onde é que eu estou falhando? Será que eu estou comendo preocupado? Não estou nem prestando atenção no sabor do alimento? Pode ser um sinal. Tem pessoa que está comendo mecanicamente, né? Nem sente o sabor da alimentação. Isso também é uma forma de desprezo, não é? Estou comendo com a cabeça lá na conta que eu tenho que pagar, daqui a pouco eu tenho que ir no médico. Estou nem prestando atenção na comida. É uma forma de desprezo. Você está caminhando para um problema no estômago. Poderá ter câncer no estômago. Poderá ter infarto. Poderá ter pressão alta. Tudo relacionado ao alimento. Há quem diga que você é o que você come. Já ouviram esse ditado? Você é o que você come. Então, muito cuidado. Tem uma pergunta aqui que é interessante. Uma garota perguntou, tem jeito de evitar gases? O que vocês acham? O que é o ideal? Ter gases ou não ter gases? Ter muito gases ou ter poucos gases? Bom, o estudo diz o seguinte, que cada ser humano expele, em média, 2 litros de gases por dia. Bastante, né? 2 litros de gases. Agora, ter muitos gases é problema e ter poucos gases é problema. Aonde é que está essa regulagem? No que você come. Se você comer devagar, deixando os talheres descansar no prato, fazendo aquela oração antes, agradecendo a Deus pelo alimento, de quem fez, de quem cultivou, de quem plantou, de quem preparou, agradecendo a Deus por você ter tido condições de comprar o alimento, está ali, mais um dia, né? Muita gente não está tendo alimento e você tem, você é um privilegiado. Agradecer a Deus, comer devagar, você não terá tantos gases. O gás, os gases em excesso, significa, é Deus falando para você, olha, você está passando do limite. Né? Cuidado, porque o organismo está sofrendo ali dentro, aqui dentro há uma guerra, e é gases para todos os lados. Então, isso significa, cuidado. Aí não, prisão de ventre, não tem, precisa tomar remédio para ter gases. Também cuidado. Tudo são avisos de Deus para dizer, como será que você está se alimentando? Está se alimentando corretamente? Com pressa? Preocupado? Reclamando? Ainda continua dizendo, eu não como aquela comida de jeito nenhum. Eca! Como é que alguém come isso? Continua assim? Então, muito cuidado. O fato de você fazer dieta já é um sinal de que você passou do limite. Já é um aviso de Deus. Né? Então, o ideal é comer de tudo um pouco. Aí, aqui, uma brincadeira, né? Essa pessoa que perguntou isso, na verdade, ela estava indo para um jantar romântico, e aí a pessoa respondeu para ela, olha, então você evita durante o dia comer ovos, brócolis, couve-flor, repolho, feijão, porque vai virar um pandemônio aí dentro, né? Agora, para quem não obedece, para quem não respeita os alimentos, a consequência é terrível. Quem gostaria de morrer jovem, de envelhecer jovem, de ter doença de estômago, pressão alta, infarto, tudo isso? Eu acho que nós não gostaríamos, a gente quer ter uma vida longa, saudável. E essa vida começa pela alimentação. Não o que você come, mas o seu sentimento de como você come. É aí que está o segredo. Tá? Os alimentos são dádivas de Deus. Vocês terão vida longa se respeitar. Eu espero que vocês, no próximo almoço agora que vai ter, possam lembrar dessa palestra, colocar os talheres no prato, comer 30 vezes cada vez, tá? Comer pouco e viver muito. Parabéns pela presença. Agradeço o meu filho Felipe,
que foi ele que elaborou essas imagens para poder abrilhantar um pouco mais essa palestra. Ao meu amigo Falcon, que está ali filmando, muito obrigado. Essa palestra vai estar no YouTube, em breve. Vocês poderão assistir novamente para lembrar, passar para os amigos e ter uma vida saúde, uma vida é arte. Porque a nossa palestra diz o seguinte: não cometer atos como os de sentir-se descontente com os alimentos, de gostar de uns e rejeitar outros, de ter preferência quanto a eles, de comer e beber em demasia e desordenadamente. Muito obrigado, bom domingo a todos. Meu nome é Priscila França. Através da palestra do Dr. Geraldo transmitida hoje, alguns conceitos mudaram em relação aos alimentos, para que eu perceba que a função de cada um, mesmo sendo profissional da saúde, às vezes a gente esquece, né? E acaba comendo muito rápido, então prestar mais atenção na minha mastigação e no cuidado com os alimentos para que eu tenha saúde e vida longa. Meu nome é Eliversina Martins, já frequento aqui a Ana Rosa acho que uns 10 anos. Eu acho que com essa palestra do Dr. Geraldo modificou alguma coisa, que a partir de hoje eu vou conseguir comer mais devagar para que tenha uma melhor digestão, uma melhor saúde e uma vida mais longa, que é o que a gente quer, porque eu vou praticar isso, né?